pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a nossa leitura do livro Exilados por Amor. Estamos no capítulo 38 e no final do áudio anterior, o Jesus já havia sido preso. José de Arimateia não teve coragem de ajudá-lo, nem o Nicodemos, né? E Jesus foi enviado a Pilatos. Voltou e foi depois condenado a ser morto no lugar do ladrão, do bandido. Vamos continuar então essa triste história verdadeira. E eu espero que ela passe logo, porque sinceramente eu não gosto dessa parte, tá? Mas vamos continuar para manter a leitura do livro no ritmo certo. José de Arimateia, agora ao lado de Nicodemos, a tudo assistia atônito. Sentia seu coração bater descompassado e suas mãos tremiam muito. Ao ouvir a sentença proferida por Pilatos, autorizando a crucificação de Jesus, ele falou ao companheiro: "Preciso sair daqui um pouco. Estou a ponto de desfalecer." Nicodemos fitou-o com o mesmo olhar de desespero e perguntou: "Vai sair agora? O que mais há de ser feito, Nicodemos? Vão crucificar Jesus. Vão matá-lo. Ele disse algumas vezes que assim seria. Eu sei, mas testemunhar esse julgamento injusto e leviano, e essa atitude de Pilatos, ele sabe que Jesus é inocente." Nicodemos curvou a cabeça ao admitir. Ele sabe, porém como nós, tem medo. José fitou-o longamente e disse, tentando abrir espaço na massa compacta que se juntaram ao redor do pretório: "Preciso sair daqui, preciso de um pouco de ar fresco." Nicodemos, sem saber o que fazer, foi atrás do amigo. Ao se afastarem da turba, perguntou: "Para onde vai, José?" "Não quero me afastar daqui. Quero estar perto do mestre nessa hora tão dura. Vou até minha casa. Preciso de um pouco de silêncio. Tenho de pensar. Eu vou acompanhar Jesus. Será um longo caminho até a Gólgota. Ele vai demorar a chegar lá, carregando a trave da cruz sobre os ombros. Será um trajeto humilhante e doloroso. Venha comigo e coma alguma coisa." Nicodemos refletiu por instantes e então disse: "Está bem, vou com você, mas retorno logo em seguida." "Sabe onde estão os seus discípulos?" "Não. Somente João não o deixou desde que foi preso de madrugada. Os outros desapareceram. Não me lembro de ter visto algum deles em meio à multidão." "Eu também não, porém havia muita gente." José silenciou. Enquanto atingia o grande portal de entrada da sua luxuosa residência, subiu alguns degraus da escada que levava ao pórtico e disse: "Venha, vamos descansar um pouco e comer algo. Não nos alimentamos desde a madrugada. A vigília foi longa." Nicodemos hesitou um pouco e José insistiu: "Venha, meu amigo. Está bastante abatido. Repouse um pouco e seguiremos juntos ao encontro do mestre." Ao dizer isso, José recordou os encontros maravilhosos que tivera com Jesus. Todos lhe vinham à mente, um após o outro. Sentiu doloroso aperto no peito e se sentou ali mesmo, nos degraus da escadaria. Chorou amargamente e lamentou: "Nós não fizemos nada." De repente, a imagem de Jesus ferido e coberto de sangue surgiu em sua lembrança. Ele então dobrou o corpo sobre os joelhos e seu pranto foi convulsivo. Nicodemos também tinha os olhos molhados. Mesmo assim, tentou consolar o amigo. "Calma, José. Não posso me acalmar. Nós o abandonamos, Nicodemos. Podíamos ao menos ter tentado alguma coisa e não fizemos nada." Percebendo a conversa, Sara pareceu assustada. "O que está acontecendo? O que houve, José? Escutamos seu pranto lá de dentro." Com os olhos vermelhos e quase sem fôlego, José respondeu: "Eles vão crucificá-lo, vão matá-lo." "Quem vai ser crucificado, José?" "Ele, o Nazareno?" "Sim, foi o julgamento mais injusto de que participei nesse conselho." Ela disse em tom áspero e reprovador: "E você chora? Deveria estar feliz. Como pode pensar isso? Ora, esse homem é um desordeiro, um agitador.
desrespeita nossas tradições e se confere poderes que não tem. Ele deve mesmo morrer. José se levantou exasperado e subiu as escadas, deixando a esposa e Nicodemos para trás. Indignado, afirmou: Você não sabe o que fala. José foi direto para sua sala pessoal de despachos e lá se fechou. Alcançou a janela, abriu-a, respirou profundamente e depois sentou-se, enquanto as lágrimas teimavam em lhe correr pela face. O semblante doce e amoroso de Jesus, desfigurado pela crueldade do seu povo, o magoava profundamente. Cerrando os olhos, ele dizia em voz alta: Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ainda com os olhos fechados, viu uma luz intensa vindo em sua direção. Assustado, abriu os olhos, mas a luz continuava a se aproximar e era cada vez mais brilhante. Então, no interior da luz fez-se visível uma imagem de mulher, vestindo longa túnica branca. Ela se aproximou e saudou: Deus o abençoe, José. Ele, atemorizado, tinha os olhos arregalados e com esforço conseguiu balbuciar: Quem é você? E ela respondeu: Não tenha medo, fui enviada para ajudá-lo. José, não se prenda ao que não fez. Não se deixe imobilizar pela culpa. Levante-se e faça o que pode ser feito. Há muito que você ainda pode fazer por Jesus. Como? Eles vão crucificá-lo e eu não pude impedir. Não poderia impedi-los, José. Acha que não deveria me sentir responsável pelo que aconteceu? Pelo que aconteceu a Jesus? Claro que não. No entanto, não é isso que o está torturando, e sim aquilo que poderia ter feito. Como ele guardasse silêncio, tentando entender, ela continuou: Sua consciência o cobra por aquilo que deveria ter feito e não conseguiu. Você poderia ter assumido o seu apreço e defendido o mestre, mesmo que isso não fosse suficiente para impedir a sentença que recaiu sobre ele. Então o que adiantaria? Adiantaria muito para você, para a sua consciência. Ele é seu mestre, José. E o que eu digo? Vê o que eu digo? Você está certa. Pois faça o que pode ser feito a partir de agora. Jesus será crucificado pela condição de bárbaro da humanidade. Para isso ele veio à Terra, para salvar essa humanidade a que tanto ama, e precisa de servos fiéis, que colaborem com ele na disseminação de seus ensinamentos. Seus ensinamentos? Sim, José, a boa nova de que Jesus tanto falou. José olhava sem dizer nada. Ela então, ajoelhando-se diante dele e tocando-lhe as mãos com suavidade, disse: José, meu querido amigo, não troque o que é eterno por alguns efêmeros anos na terra. Você está diante do Messias prometido e pode agir agora mesmo para tornar digna a sua atitude diante dele. Como se já foi condenado, mas não permanecerá morto? Ele disse que ressuscitaria, então é verdade? Não tema seguir a voz da sua consciência. Aproveite a oportunidade. Não a desperdice mais. Não fique prostrado, assustado. O apego à sua posição social, à sua fortuna, ao seu bem-estar, é que o está impedindo de fazer o que se deve ser feito. Todavia, no fundo você sabe que não pode ali adiar mais a decisão. Depois de fitá-la demoradamente calado, José perguntou: De onde a conheço? Quem é você, afinal? É um anjo de Deus? Sei que a conheço de algum lugar, mas de onde? Não consigo lembrar. Elvira levantou-se e tocou-lhe os cabelos com ternura e disse: Eu fui enviada para ajudá-lo nesta hora de testemunho. Para este momento você renasceu. Olhou para José com infinito amor e após alguns instantes voltou a falar: Vá, José, o momento é grave. Jesus logo estará na Gólgota. Querem lançá-lo nas valas dos malfeitores, para que seja devorado pelos predadores. Não permita que isso aconteça. À tarde, José respondeu. Não, é tarde, José respondeu. Não, José, ainda não é tarde. Porém, se não tomar uma atitude enérgica imediatamente, não poderá fazer mais nada. Foram suas últimas palavras. A figura de Elvira foi desaparecendo devagar diante do olhar atônito de José. Ele, então, caminhou até a janela buscando compreender o que acontecera,
e de súbito sentiu nova força brotar em seu coração. A despeito de não entender completamente aquele anjo que o visitara, ele sentia no íntimo cada palavra que ela dissera. Agora, quase que sem pensar, apenas seguindo o que seu coração mandava, ele abriu a porta e saiu decidido. Na sala, encontrou Nicodemos em pé, andando de um lado a outro, aflito. Assim que o viu, disse: Vamos, José, temos de voltar. Não queria deixá-lo sozinho. Fiquei preocupado com seu estado. José sorriu ligeiramente e respondeu: Já estou bem, Nicodemos. O que aconteceu? Vejo que seu rosto parece iluminado. Recebi a visita de um anjo do Senhor. Um anjo? Sim, veio ajudar-me a decidir o que fazer. E o que vai fazer? Não temos como impedir que o Mestre seja crucificado, mas podemos dar ao seu corpo a dignidade que merece e assim agir corretamente a partir de agora. Não vou mais me esconder. Sou seguidor de Jesus e vou contar isso a todos. Nicodemos fitou o amigo confuso. Sara entrou na sala e, vendo José, disse: Até que enfim apareceu. Que vergonha, José! Um homem de sua posição mostrar-se simpatizante daquele rebelde. Fitando a esposa, José a interrompeu: Jesus não é um arruaceiro. Ele é o Messias prometido pelas Escrituras e esperado pelo nosso povo. E eu não sou um simples simpatizante. Sou um seguidor de Jesus. Sara, atônita, ia responder quando ele atalhou: Vamos, Nicodemos. Quero falar com Pilatos. Ao vê-lo sair, Sara tentou deter o marido. Vai se arrepender, José. Volte ou farei com que meu pai falarei com meu pai sobre o que acabou de me dizer. Ele não terá piedade de você. Sem se virar, José apenas retrucou: Faça o que sua consciência mandar, Sara. Eu estou fazendo o que sinto que devo fazer. Se isso a ofende, lastimo. Porém, nada mais me deterá. Enquanto desciam as escadas, Nicodemos surpreso indagou: E o que vai falar com Pilatos? Vou pedir que me autorize a enterrar o corpo de Jesus em uma tumba nova, de minha família. Nicodemos estacou e segurou o braço de José. Está louco? Perdeu o juízo? Sabe que não pode fazer isso. Eu vou fazer. Se não quiser vir comigo, entenderei. Mas José, você sabe que os romanos não permitem de forma alguma que os crucificados sejam enterrados. É terminantemente proibido. Sim, eu sei disso, Nicodemos, e vou pedi-lo assim mesmo. Algo me diz que Pilatos dará autorização para cuidar do corpo do mestre e enterrá-lo com dignidade. Os sacerdotes não vão aceitar isso, José. Bem sabe que tampouco eles admitem que os crucificados sejam sepultados para não ultrajar a terra. Também sei disso, Nicodemos. Por isso, entenderei se não quiser vir comigo. O risco é grande, mas é algo que tenho de fazer. Nicodemos olhava para José sem compreendê-lo inteiramente. Não obstante, suspirou fundo e respondeu: Eu vou com você. Capítulo 39. Subiram com pressa a escadaria do pretório e encontraram 2 soldados à entrada. José se identificou pedindo: Preciso falar com Pilatos. Sisudo, um deles respondeu: O governador não vai atender mais ninguém hoje. Voltem outro dia. Diga a ele que é José de Arimaté. José insistiu: Somos amigos e sei que ele me receberá. O soldado olhou de alto a baixo e em seguida fez o mesmo com Nicodemos. No entanto, a atitude de José era tão segura que ele acabou cedendo e entrou para falar com seu senhor. Em alguns instantes, retornou dizendo: Podem entrar. Ele os receberá em instantes. Acompanhou-os até uma das amplas salas internas do prédio elegante e se retirou. José andava de um lado a outro, meditando em busca da melhor forma de abordar o assunto com o responsável pela administração da Judéia. Após algum tempo de espera, finalmente Pilatos apareceu. Entrou na sala devagar, aparentando cansaço, e vendo os 2 visitantes, cumprimentou José e tentou sorrir ao perguntar: A que devo a honra da visita? José se aproximou de Pilatos e, tocando-lhe levemente o braço, comentou: Está abatido, meu amigo. Enfrentou um dia muito difícil. Pilatos, que tentava manter o controle, sentou-se em uma das poltronas e desabafou: Realmente sinto-me exausto. Não me lembro de ter vivido horas tão difíceis como essas últimas. Eu que
que já servia a César em campos de batalha. Nunca passei por uma situação tão constrangedora, desagradável e cansativa. Definitivamente, meu bom José, sou incapaz de entender o seu povo. José, sério, olhou fixamente o amigo por alguns instantes e depois disse: compartilho esse sentimento. Tampouco eu consigo compreender meu próprio povo. Presenciei sua dificuldade no julgamento de Jesus. Eu vi como os sacerdotes o trataram, bem como o povo por eles insuflado. Pilatos se levantou, foi até a bandeja e serviu-se de vinho, que ofereceu também aos visitantes. Somente uma boa especialidade local para me fazer tolerar seus conterrâneos. Bebem comigo? José antecipou-se e respondeu: agradeço, mas o momento para nós é muito grave. Nosso mestre está sendo crucificado e gostaríamos de estar com ele o quanto antes. Pilato fitou José, estranhando o que ouvira. Escutei bem o que disse? Chamou o Nazareno de mestre? Sim, Pilatos, somos seguidores de Jesus. Nunca me falou sobre isso. Ainda há alguns dias, quando estivemos juntos e comentamos a entrada dele em Jerusalém, como um verdadeiro rei, você não me disse nada. José baixou os olhos, mas logo o encarou, resoluto, e admitiu: até hoje temi assumir que sou seguidor de Jesus, só que ao vê-lo durante o julgamento e ao observar o desvario do meu povo e os desmandos dos nossos dirigentes, não pude esconder. Pilatos sentou-se novamente e, com um olhar perdido, ficou alguns instantes pensativo, até que se virou para José e disse: por mais que me esforce, eu não posso compreender por que eu odeio tanto. Interroguei Jesus e realmente não encontrei o menor motivo para dar-lhe a sentença que me pediram com tanta veemência. José, inspirado pelo espírito de Elvira, que não se afastara do seu lado, voltou a tocar levemente o braço de Pilatos, dizendo: sei que lhe foi penoso conduzir este julgamento tão injusto e ilegal. Percebo sua posição e suas dificuldades. Contudo, venho pedir-lhe agora a sós que nos ajude a dar ao mestre ao menos um sepultamento digno. Não estou entendendo, afirmou o governador, surpreso ante as palavras. Nicodemos mantinha-se calado e José esclareceu: peço que nos autorize a cuidar do corpo de Jesus tão logo ele morra, e que nos permita enterrá-lo em uma tumba da minha família. Incrédulo, Pilatos considerou: sabe que não se pode enterrar alguém que é crucificado. O corpo fica por dias exposto, sendo devorado pelas aves ou outros animais, para servir de exemplo ao povo. Este é o castigo imposto por Roma aos malfeitores. Jesus é um homem justo, condenado injustamente pelo seu próprio povo. Não lhe negue esse ato de respeito e consideração, por favor. Está ciente do risco que irá correr? Se eu lhe conceder o que me pede? Quando souberem que está responsável pelo corpo de Jesus, que é simpatizante do Nazareno, todos se voltarão contra você. Além do mais, sei que seu povo também não permite que se enterre os crucificados. José, olhando firme para Pilatos, assegurou: já não estou preocupado com o que o meu povo fará de mim. Entrego a Deus o cuidado pela minha vida. Quero que Jesus seja tratado com dignidade, ao menos depois de sua morte. Não lhe negue isso, Pilatos. Você mesmo afirmou que ele é inocente. Pilatos ficou muito tempo de olhos fechados, pensativo. Depois, olhando para Nicodemos e em seguida para José, concordou: pois bem, não tenho motivo algum para impedir. Se deseja arriscar-se por seu mestre morto, é um direito que tem. José sorriu ligeiramente ao dizer: agradeço-lhe, meu amigo. Pilatos, então, chamou um dos seus escriturários e ordenou que lavrasse um documento atribuindo a José total responsabilidade pelo corpo de Jesus. Assim que o escriturário voltou com os papéis, Pilatos assinou-o e selou-os, entregando a José. Este agradeceu mais uma vez, e já ia saindo com Nicodemos quando o romano ainda questionou: só não entendo por que não se manifestou antes em defesa do seu mestre. José, com um olhar triste, voltou-se e respondeu: porque não tive coragem suficiente para fazer o que deveria ter feito, e é por isso que agora não me deixarei vencer pelo medo ou por ameaças. E baixando a cabeça continuou: eu não sou digno do privilégio que acaba de me conceder, mas assim mesmo, em honra ao meu mestre, farei a única coisa que me resta fazer por ele. E de hoje em diante, serei testemunha viva de todos os seus atos. Contarei a todos o que fez, quem foi e o que ensinou. Embora ele tenha morrido, suas lições e seus exemplos ficarão para sempre.
Pilatos o olhou com respeito e disse: Vá, José, que seu mestre o aguarda. Quando Nicodemos e José deixaram o prédio, depararam com uma cena assustadora. O céu escurecera por completo. Forte e estranho vento soprava por todos os lados, e sons que pareciam lamentos soavam pelo ar. Os dois se entreolharam e José falou: Vamos logo, o mestre está agonizando. Ambos foram depressa para o monte onde ocorrera a crucificação. Quando chegaram a Gólgota, surpreenderam-se ao ver o mestre, Jesus, e que ele já havia morrido, e que os soldados os desciam da cruz. Normalmente, os crucificados levavam muito tempo em martírio, até expirar. Encontraram também seus representantes do Sinédrio, que ali estavam para garantir que nenhum dos seguidores de Jesus tivesse acesso ao seu corpo, e que este fosse lançado na vala comum dos malfeitores. José adiantou-se, passando por entre os companheiros. Foi até o centurião e disse: Ele realmente já... O centurião apenas meneou a cabeça em sinal afirmativo. José então apresentou ao chefe dos guardas a ordem assinada por Pilatos, e o centurião leu atentamente os papéis e comunicou aos soldados: Este homem irá levar o corpo de Jesus. Os membros do tribunal se entreolharam revoltados, e um deles reclamou: O que significa isso? Esse corpo nos pertence. Viemos aqui para assegurar que a lei seja cumprida. O centurião, que durante o tempo em que Jesus estivera na cruz pudera reconhecer que ele verdadeiramente era um homem justo, enviado por Deus, respondeu: É exatamente o que estou fazendo, cumprindo a lei. Os sacerdotes e anciãos ameaçaram arrancar o corpo de Jesus à força, porém o centurião gritou com a espada em punho: Parem, ou não hesitarei em usar a minha espada. E imediatamente leu para eles a ordem de Pilatos, autorizando José a levar o corpo de Jesus. Dirigiu-se aos soldados enquanto devolvia o documento a José: Estes homens têm autorização para levar o corpo e enterrá-lo em um túmulo da família. Vamos ajudá-los e protegê-los para que nada aconteça. Imediatamente os soldados romanos tomaram Jesus nos braços e seguiram José e Nicodemos. Ao passarem pelos sacerdotes, alguns cuspiram na face de José em sinal de desprezo. Outros diziam palavras agressivas e um deles bravou: Prepare-se para ser o próximo a enfrentar a cruz, dissimulado, mentiroso e traidor. À medida que se afastaram, ouviram muitas ameaças e o vozeiro dos líderes indignados. José à frente caminhava com passos firmes, tendo o pensamento fixo em Jesus e no que poderia fazer para redimir-se com seu mestre. De vez em quando, olhava para trás e o corpo ensanguentado e mutilado, carregado inerte pelos soldados, limpava as lágrimas que lhe desciam pela face e dizia para si próprio que nunca mais teria medo de assumir a crença em Jesus, o enviado de Deus. Então, pessoal, continuamos o capítulo 40 no próximo vídeo, tá bom? Eu agradeço vocês por terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz. Até o próximo vídeo. Tchau!